Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks Quem é Quem na indústria farmacêutica, o nosso anuário dedicado ao setor, que segue hoje mesmo para as bancas com a edição impressa do Jornal Económico e que já pode ler em jornaleconómico.pt. Sem mais demoras, apresento os nossos convidados deste painel, que se juntarão a mim ao longo de uma conversa. Helena Freitas, diretora-geral da Sanofi Portugal e coordenadora da área de vacinas, Helder Mota Felipe, bastonário de Ordens Farmacêuticos, e Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen. Bem-vindos os três aos estúdios do Jornal Económico. É um gosto receber-vos para este nosso anuário. Eu começaria, Sr. Bastonário, por perguntar que balanço e que retrato faz da indústria farmacêutica ao longo destes anos que passaram. Nós temos sabido, ao falar com vários setores que aqui passam todas as semanas, que a pandemia foi um momento pivotal de mudança, de desafios, mas também de algumas oportunidades. Imagino que para a indústria farmacêutica, mais do que qualquer outra, foi um momento crítico. Muito obrigado. Eu gostava de começar por sublinhar que eu aqui sou uma parte externa, eu não sou parte da indústria farmacêutica, represento os farmacêuticos, mas gostava de sublinhar a importância que a indústria farmacêutica tem na garantia do acesso a tratamentos adequados aos doentes. E gostava de olhar um bocadinho para trás e fazer a análise destes últimos anos. E estes últimos anos têm sido anos muito interessantes do ponto de vista da inovação terapêutica, com o desenvolvimento e a chegada ao mercado de muitos medicamentos que têm feito verdadeiramente a diferença, quer na esperança de vida, quer na qualidade de vida dos doentes, e isso deve-se ao desenvolvimento, à investigação e ao desenvolvimento que é feito pela indústria farmacêutica a nível global, e isso é importante sublinhar. E lembrava apenas duas áreas que são duas áreas muito importantes e que nos últimos anos têm tido grande desenvolvimento. A área da oncologia, onde temos tido muitos medicamentos novos e verdadeiramente inovadores a chegar ao mercado e que fazem a diferença na vida das pessoas, mas também a área das doenças raras, onde têm aparecido nos últimos anos medicamentos para situações, para doenças que até essa data não tinham sequer alternativas terapêuticas. E isto resulta do papel da indústria farmacêutica, para já não falar durante a Covid, do desenvolvimento das vacinas e outra área menos conhecida de desenvolvimento de medicamentos com indicação específica para o tratamento desta doença que é a Covid. E, portanto, digamos, a análise que eu faço relativamente ao papel da indústria nos últimos anos só pode ser muito positiva. Helena Freitas, uma análise muito positiva feita pelo bastonário dos trabalhadores de uma parte desta indústria, não de toda, mas enquanto duas empresas que aqui estão representadas e com uma dimensão multinacional, podem olhar um pouco com mais perspectiva para Portugal como um mercado que não opera isolado e onde sabemos que a inovação está ao volante de tudo. Portanto, quem faz melhor, quem faz mais inovador e quem o faz de forma mais rápida, à partida tem uma vantagem. Há desafios à inovação em Portugal, nesta indústria? Há desafios e há oportunidades à inovação em Portugal. Eu queria, se calhar, acompanhando aqui o raciocínio do professor Helder Mota Felipe, lembrar que a pandemia foi um excelente exemplo para mostrar que a inovação é possível e ultrapassar as barreiras que muitas vezes são ditas as barreiras de acesso, que são reais. São reais porquê? Porque a indústria farmacêutica é regulamentada e de uma forma muito intensa. O que é que isto significa? Significa que os medicamentos e as vacinas, para chegarem ao mercado, têm que ser avaliados. E nós passamos por diferentes fases. Uma avaliação europeia, depois uma avaliação nacional, que não é só uma avaliação clínica, mas também económica e depois de impacto orçamental, não é? Se ouvirmos o nosso Ministro da Saúde a falar, nós todos queremos os medicamentos mais inovadores, as vacinas com maiores coberturas, mas temos que fazer escolhas. E por isso, quando o Sr. Bastonário referia a questão de inovação na área da oncologia e das doenças raras, que são áreas muito especializadas, eu penso que se calhar se fizermos aqui um passo atrás, pensarmos na prevenção. Quando pensamos na prevenção, a prevenção é a área que nos permite não estar doentes. Não é? E não estar doente significa que nos temos que vacinar. E hoje em dia Portugal, e acho que esta outra bandeira que nós temos provavelmente um dos melhores planos nacionais de vacinação, imunização do mundo. E isso é de facto uma bandeira portuguesa muito boa para dar-nos resultados em saúde. E esta questão da esperança média de vida, por exemplo, eu não sei se tem este número, mas nós aumentamos 34 anos nos últimos 20 anos, em média, na Europa. É imenso.
Isto traz-nos aqui uma oportunidade e um desafio, que é, se as pessoas vivem mais tempo, também temos que olhar por elas, porque as pessoas, quando estão vivas mais tempo, começam a ficar doentes a partir de certa altura por uma questão de idade, não é? E se calhar um dos indicadores de saúde que Portugal quer ter, o Estado quer ter, é ter mais qualidade de vida acima dos 70 Sim, anos. necessariamente qualidade de vida. Qualidade de vida. E aí, quando nós olhamos, infelizmente os nossos valores já não são tão bons, porque Portugal apresenta uma população mais idosa, com mais comorbilidades e com mais doença, o que significa que nós temos que olhar também com atenção, não só para aquelas doenças muito individualizadas, mas aquelas doenças que atingem a população mais vulnerável, a população idosa, e portanto, respondendo à sua pergunta do mercado, o mercado em Portugal é um mercado muito dinâmico, porque as pessoas preocupam-se com a saúde, o Ministério da Saúde preocupa-se em facultar esse acesso, mas tem que ser melhorado. A própria Nós temos que determinação das facilitar. pessoas para se vacinarem em Portugal é muito superior a de outros países. E nós no Covid vimos isso. Portugal teve das taxas mais altas do mundo na vacinação da Covid-19. E também temos na gripe, e também temos no nosso Plano Nacional de Imunização, e isso é um motivo de orgulho. Agora, o que nós temos que continuar a olhar é se existem outras oportunidades de prevenção, continuar a investir nessa prevenção. Porque um exercício que nós fazemos quando pensamos em inovação, e aqui fazendo ponto com aquilo que o professor acabou de dizer, a inovação vem trazer vantagens em saúde, mas também vantagens económicas, porque estamos a retirar os doentes do sistema, não é? Se um doente deixa de ser tão doente, não gasta recursos que podem ser investidos depois noutras áreas. Filipa Mota e Costa, faz-me recordar isto que a Helena acaba de dizer, um tema que nós abordámos num especial do Jornal Económico há poucas semanas, que o medicamento tem um valor de saúde, tem um valor social, mas tem também um valor monetário, um valor económico para a sociedade, porque uma pessoa, quando está doente, à partida não está a produzir. Quando não está a produzir, não está a contribuir, e trata-se de uma bola de neve que retratava. E bem, como é que a indústria farmacêutica, em especial as empresas, olham para este conceito do medicamento enquanto causa e efeito de uma economia e de uma sociedade, ela também equilibrada? Bom, como acabou de dizer, o medicamento tratando a saúde, tornando as pessoas saudáveis, terá um valor intrínseco superior até ao valor de saúde, não saúde, porque tem um valor também produtivo, ou seja, alguém que não está doente, para além do seu bem-estar e da sua família, também contribui positivamente para o país do ponto de vista económico. E, portanto, na hierarquia de valores, a saúde sempre em primeiro, naturalmente, mas o valor económico que está associado ao bem-estar, à capacidade de cada um de nós contribuir para além de si próprio, para a sociedade, é um valor muito significativo. E como a minha colega, como a Helena acabou de mencionar, a própria avaliação dos medicamentos, hoje em dia, eu acho que é de topo do ponto de vista, se olharmos para os vários setores económicos de uma economia ocidental, o medicamento é um setor regulado e nessa regulamentação e na definição do seu valor ou na definição do preço a que vai, digamos assim, a que está disponível, a que é disponibilizado, há todas essas dimensões. Há a dimensão clínica, há a dimensão económica no ponto de vista de valor económico do bem de estar disponível para a população e depois também é feita a questão da avaliação do impacto orçamental. E por isso é que um debate também muito interessante é que há debates sobre se, digamos assim, o conceito de segurança social deveria estar também interligado com a saúde, porque muitos dos motivos pelos quais é necessária intervenção da segurança social é por falta de saúde. E daí, ou seja, o impacto económico é muito para além do... multidisciplinar da ação social do Estado. Exatamente. Agora, sem dúvida que o impacto do medicamento e o impacto do medicamento que cura, que devolve à vida, ou que devolve ao bem-estar, que devolve à vida ativa o cidadão, a pessoa que pode estar a sofrer de doença, é um valor muito para além do bem-estar individual. E daí que esta discussão é não só uma discussão interessante, mas a verdade é que há muitos dados, muitos estudos nesse sentido, e o valor do medicamento é inegável no bem-estar da população e no bem-estar e no contributo de um país desenvolvido. Todos nós sabemos que quando estamos com uma dor de cabeça não conseguimos trabalhar e se calhar se tivéssemos que esperar um dia ou dois para nos passar uma dor de cabeça antes de tomar um comprimido, a resposta seria
O outcome seria outro. E acrescentando esse conceito, ou seja, não só é o nosso bem-estar, como algumas doenças, e algumas das quais o bastonário acabou de mencionar, implicam também o envolvimento da família, de cuidadores. Portanto, há doenças ou há situações de falta de saúde muito disruptivas e que impactam para além da própria pessoa que está doente, não só no tempo e na disponibilidade, mas também no impacto económico do agregado familiar, digamos assim, pela disponibilidade. E, portanto, Esta relação dos portugueses com os medicamentos e, em última análise, com o setor, com a indústria farmacêutica, dois conceitos um bocadinho diferentes. Senhor Bastonário, os portugueses são dos que mais consomem medicamentos na Europa, são dos que mais consomem medicamentos de receita, sujeitos a receita médica, são dos que mais consomem antibióticos, são dos que mais consomem medicamentos indicados para situações de saúde mental. Esta relação dos portugueses com as farmácias e com os seus farmacêuticos e com os medicamentos a que se habituaram a ter na gaveta em casa pode chegar a um ponto problemático para a saúde pública? Pode. Eu não tenho a certeza que em todas essas dimensões os portugueses sejam campeões. Dos mais, não os E mais. isso preocupa-me porque pode ser, e é em algumas situações, sinal de carga de doença exagerada. Isto é, se eu preciso utilizar muitos medicamentos, comparativamente com outros, é porque provavelmente eu estou mais doente. E esse é um problema que nos deve preocupar. Os farmacêuticos têm um papel fundamental. Os farmacêuticos são os profissionais que estão entre o doente e o medicamento. E, portanto, têm a obrigação de, está na sua missão, na sua natureza, ajudar a gerir adequadamente a utilização dos medicamentos e a garantir, na medida daquilo que é a sua, são as suas obrigações, o acesso dos doentes aos medicamentos. Porque há aqui um aspecto que é bastante importante, que é não só a boa utilização, mas garantir o acesso. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que permite, pelo menos de um ponto de vista teórico, o acesso às terapêuticas sempre que os doentes delas necessitem, mas há aqui uma dimensão, e falou-se do valor e da importância que os medicamentos têm no sentido de melhor gestão e melhor utilização de recursos, mas é importante também vermos a outra parte, que é se a utilização de medicamentos, ou pronto, se o Serviço Nacional de Saúde consegue garantir a sua sustentabilidade, tendo em consideração aquilo que custa ao Serviço Nacional de Saúde hoje a utilização de medicamentos. Nós estamos com um crescimento de quase 10% naquilo que é o custo dos medicamentos comparado com o ano anterior, quer no ambulatório, quer no hospitalar. Estamos com cerca de 3,5 mil milhões de euros digamos, de despesa em medicamentos pelo Serviço Nacional de Saúde. 3,5 mil. 3,5 mil milhões por ano, este ano, ou por outro, o ano passado, que são as contas fechadas comparado com o ano anterior. Isto é um crescimento de 10% relativamente ao ano anterior, o que é importante. E temos que olhar para isto de forma séria e ver o que é que faz este crescimento. Provavelmente resulta de toda esta inovação que nós não podemos ignorar. Agora é preciso garantir que o Serviço Nacional de Saúde se mantém sustentável de forma a que continuemos a dar acesso adequado aos doentes que dos medicamentos precisam. E este é um papel que preocupa muitos farmacêuticos, porque são os farmacêuticos que estão, digamos, na fronteira entre o medicamento e o acesso dos doentes a esse medicamento. Helena e Filipe, vou deixar-vos partilhar esta resposta, mas um dos pontos em torno deste, não lhe vamos chamar um sobreconsumo, mas um consumo mais elevado por parte dos portugueses de medicamentos, prende-se exatamente com aquele que é um desafio da indústria farmacêutica, que é o desenvolver novos fármacos. Porque quando se consome um medicamento repetidamente, indevidamente ou durante tempo prolongado, acontece que se cria resistência e a Organização Mundial de Saúde, nem todos. Mas a Organização Mundial de Saúde estima que em 2050, e não falta assim tanto tempo, a resistência bacteriana será uma das principais causas de morte em todo o mundo. E eu gostava de saber como é que a indústria farmacêutica olha para um desafio que já está colocado na agenda, é um desafio para em breve. Eu quero-vos perguntar se é um desafio para hoje.
Posso começar, mas só pegando nesse ponto de nem todos criam resistência, mas esse ponto é um ponto importantíssimo e com um impacto muito grande também no bem-estar futuro. E daí que é importante que haja consciência nas situações em que se cria resistências e é importante que a classe médica, neste caso, tome decisões muito conscientes e não haja, de facto, abuso do ponto de vista de prescrição. Não deveria haver uma maior sincronização daquilo que é o contacto entre o médico e o farmacêutico? Pergunto. Eu posso responder isso muito rapidamente, sim. E não é por falta de vontade, quer dos médicos, quer dos farmacêuticos, é por falta de condições que também são pouco justificáveis no século XXI. Isto é, a dificuldade de comunicação e de partilha de dados entre médicos e farmacêuticos relativamente a determinado doente tem a ver com problemas, com a falta de condições técnicas para que essa comunicação se torne efetiva. Quer dizer, nós no século XXI não podemos estar à espera que o colega do outro lado atenda ao telefone e estarmos sistematicamente à espera que atenda ao telefone para podermos partilhar uma informação que é relevante para o tratamento e muitas vezes para o resultado desse tratamento do doente. E, portanto, é fundamental que rapidamente, e a Ordem tem tido esta visão e tem, para com a tutela, exigido que se alterem estas condições, que haja condições técnicas e basicamente é partilhar um conjunto de dados de forma eletrónica que permita esta comunicação entre o médico e o farmacêutico relativamente quer a medicamentos, quer a faltas de medicamentos, quer a substituição em algumas situações, quer ao feedback que os doentes dão, por exemplo, aos farmacêuticos e que é importante que o médico tenha conhecimento. Portanto, é fundamental que isso aconteça. Deixe-me só, e terminando a ideia, a visão da indústria farmacêutica, e agora não falo pela empresa que eu represento aqui, mas represento na generalidade, não é de modo nenhum que haja sobreconsumo. A visão da indústria farmacêutica é que quando um doente precisa, tenha acesso ao medicamento mais adequado à sua condição e às suas características individuais. Essa é a visão e é para isso que trabalhamos em conjunto com a classe médica, os farmacêuticos, para que de facto o doente tenha acesso quando necessita. Dito isto, ou seja, desenvolver... Será o acesso demasiado facilitado? Acesso demasiado facilitado, claramente não. Agora, não se pode misturar conceitos. Há medicamentos não sujeitos a receita médica e aí é uma decisão... o acesso é mais fácil, é uma decisão maior. E há os medicamentos sujeitos a receita médica. E não esquecer que o conceito de medicamento sujeito a receita médica significa que há um profissional de saúde, que é o médico, a tomar a decisão e, portanto, queremos acreditar que o médico toma a decisão para o bem do doente. Mas, normalmente, quando falamos de acesso, portanto, há a decisão do médico de prescrever e depois garantir que o país, isto é um setor também em que o Estado apoia bastante, participa os medicamentos, exatamente, e portanto que depois das análises e do valor intrínseco ao medicamento, que haja disponibilidade, não só do ponto de vista de fornecimento, mas também que haja condições para que o doente consiga ter acesso à sua medicação. E aí eu não diria, eu acho que Portugal é um país sem problemas de acesso na generalidade, mas em relação à inovação e à inovação mais de ponta, por vezes tendemos a demorar um pouco mais que outros países europeus e volto a referir, queremos comparar com os melhores, não nos queremos comparar com outras partes do mundo que têm ainda mais dificuldades, claro que não, mas comparando-nos comparar com quem? Do ponto de vista de acesso, em cada uma das patologias, queremos comparar com a da Alemanha, digamos assim, o que melhor há na Europa, do ponto de vista de criação de valor para a indústria farmacêutica no país. E porque estamos também numa talk do Jornal Económico, sim, queremos comparar com uma Suíça, queremos comparar com uma Bélgica, com uma Itália, há bastantes bons exemplos. Isto para falarmos só do enquadramento europeu, porque de facto é um pouco diferente dos Estados Unidos. Mas acho que tem que ser essa ambição. Portugal, como país europeu de uma Europa Ocidental, tem que se comparar com os melhores e tem que ambicionar também o melhor para os seus cidadãos e acho que o fator indústria farmacêutica ser um setor muito, ou seja, temos um setor produtivo e um setor de investigação e desenvolvimento nacional significativo e importante, temos uma pegada nacional muito importante, mas podemos também alavancar essa pegada podemos usufruir da presença em Portugal de multinacionais que estão representadas em Portugal com profissionais portugueses e essa partilha de conhecimento, a partilha de inovação pode ser um alavancador, digamos assim, do tecido científico, económico de Portugal muito, muito significativo. E é uma oportunidade em que o país
não precisa de investir no sentido de novas infraestruturas, as infraestruturas existem, os profissionais de saúde existem, muito bons, e podemos claramente tornar-nos mais forte através da presença em Portugal de multinacionais, que por sua vez também podem acelerar o desenvolvimento das empresas nacionais. Helena Freitas, mesmo para terminar, pegando neste ponto É precisamente, exatamente o ponto o que eu ia que pegar. é que nos impede de chegar a este ponto? Então, nós temos que criar condições para que, e estou a pensar na parte da investigação que a Filipe agora dizia, nós somos um país pequeno, não é? Nós não nos podemos comparar em termos de dimensão, Nós porque isto podemos é ter um bom importante. use case por sermos um país pequeno. Nós, exatamente, podemos é garantir que o talento que cá temos, porque é identificável, é muito fácil identificar o talento em termos de cientistas, em termos de investigadores, e garantir que eles podem ficar cá em Portugal e não têm que ir para Boston ou que não têm que ir para outros países para exercer a função que tanto querem. Estou a falar, nomeadamente, de alguns cientistas que nós temos e que não conseguem ficar em Portugal porque não têm sítios para fazer a investigação de ponta que gostavam. E nós temos infraestruturas que não têm que ser, como a Filipa diz, não temos que expandi-las sobre forma, temos é que atrair investimento para garantir que a investigação é feita cá. Nós temos já bons exemplos e não temos, nós como empresas multinacionais, muitas vezes as nossas fábricas não estão cá instaladas, mas conseguimos trazer investigação, e investigação de ponta, investigação básica, e fazê-la com os nossos cientistas. Então aí, aqui o investimento para além do valor do medicamento e da saúde que dissemos, também no talento e reter aqui o talento que nós queríamos. Vou-lhe dar um exemplo, isto é público. A senhora ministra Elvira Fortunato foi há pouco tempo a Boston reunir-se com os cientistas portugueses em Boston. O que eu gostava mesmo era conseguir criar condições da indústria farmacêutica para que ela fizesse essa reunião cá, não é? Para que eles pudessem ficar cá. Não tenho nada contra a globalização, acho fantástico. Nós irmos todos para Boston e para onde está a investigação de ponta, mas criar essas condições aqui. Não me deixe ir embora sem fazer um comentário àquilo que o professor disse, que o professor Helder Matou Filipe há pouco falava da questão do valor do medicamento, mas depois deste uso suposto massivo ou superior de consumo, e depois falou no valor no que se gasta no consumo, nestes 3,5 mil milhões. Acho que é importante olhar não só para aquilo que se gasta, porque falou nos 10% a mais versus o ano anterior, mas perceber o que é que está a acontecer. Isto é inovação? Temos mais doentes a utilizar os medicamentos corretos? E se isso acontece, estamos a ter economias nas outras áreas da saúde? Porque quando um doente está a Deixar de fazer ver um isto como determinado um custo, medicamento, como um investimento. totalmente, não é? Muito, Até porque se desde- colocarmos esse valor em perspectiva, 3,5 mil milhões é quase o que o Estado colocou na TAP. não vou entrar por aí, Mas não é um vou valor muito voar, próximo. não vou nesse voo, mas o que era importante perceber é o que é que poupamos, não é? Que hospitalizações deixamos de fazer? Que doença tivemos a menos? E quantas pessoas conseguiram ir trabalhar? Eu sei que é difícil fazer estas contas, mas elas são possíveis. E fica aqui o desafio a todos nós em pô-las no papel e percebemos que as boas decisões podem ser feitas. João, posso só dizer um bocadinho no seguimento do que as minhas colegas de painel disseram e que tem a ver com isto. 3,5 mil milhões é muito. Não estou a falar da TAP, estou a falar do total do orçamento para o SNS. 3,5 mil milhões é cerca de 20%. Portanto, 20% é muito. Não acho que seja muito por ser mal utilizado ou por ser desperdício. É muito. É muito. Ponto final. E a tendência é crescer se nós queremos continuar a tratar os doentes com a inovação que vai ficando disponível e que vai ser muita nos próximos anos, felizmente. Mas eu ligava isto com aquilo que as minhas colegas falaram, que é o desenvolver um tecido de investigação, desenvolvimento e de uma indústria farmacêutica verdadeiramente competitiva a nível internacional em Portugal. Porque isso é criação de riqueza. E o que nós precisamos não é de gastar menos dinheiro tratando os nossos doentes, mas tratar os doentes conforme eles precisam. O que precisamos também é preparar o país para criar mais riqueza. E o que eu não vejo, infelizmente, é uma estratégia sólida, adequada e até aproveitando os dinheiros do PRR para conseguirmos aproveitar todo o potencial, todo o talento, como outros países europeus, como a Bélgica e até como, olha, a Catalunha, têm feito nos últimos anos, de desenvolver a indústria farmacêutica, desenvolver a investigação clínica e, com isso, trazer dinheiro, trazer valor para Portugal, para continuarmos a ter um Serviço Nacional de Saúde que se mantenha sustentável, dando acesso a todos os doentes que precisam das terapêuticas para tratar as suas doenças. Helder Mota Filipe, muito obrigado. Helena Freitas e Filipe Mota Costa, muito obrigado também aos três por terem estado nesta JT Talks. Foi um gosto receber-vos cá. Obrigada. Obrigada.
Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JE Talk sempre que quiser na JE TV, em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Este Quem é Quem na indústria farmacêutica está disponível já para consulta no nosso site e em todas as bancas do país. Fique bem.